honra estar com vocês nessa manhã. E estou porque generosamente o nosso pastor Daniel abriu mão da agenda dele que estava marcado para falar-nos hoje de manhã. E em virtude da conclusão dessa semana, ele então, vou usar a palavra, exigiu que nós usássemos esse tempo para que tivéssemos acesso a toda a galera. Palavras dele. Para mim foi um presente muito especial ter passado essa semana com vocês. Tivemos um grupo bem representativo, bastante significativo e momentos muito especiais. Em especial ontem à noite, né, Miriam? A vimos descer as águas, selando definitivamente a escolha que ela fez de ser de Jesus. Escolha é uma coisa muito complicada. Escolher é uma coisa muito difícil. E não tem como não ter consequência qualquer escolha que façamos. Um orador, por exemplo, ele tem que escolher o tempo todo em que ele fala, ele está escolhendo palavras que talvez sejam adequadas para poder trazer a ideia que se estabelece dentro de uma mensagem. Uma mensagem, obviamente, ela é construída de várias ideias que conduzem àquilo que é o cerne, o ponto básico do que se quer falar. Não tem como negar que a minha influência é muito diferente da dos jovens de hoje em dia. A gente poderia chamar de conflito de geração. Eu sou um velho e eu falo para jovens. Então a linguagem para falar com esses jovens, de repente não seja adequada. Então a gente tem que fazer um trabalho muito grande para se conseguir definir, escolher as palavras próprias para falar aos jovens. E mesmo assim, às vezes eles saem fora quando a gente está falando. É muito natural. Mas a questão da diferença de uma geração para outra é muito grande. É muito grande. Nas últimas gerações, por exemplo, nós vimos algumas modificações, algumas diferenças na nossa sociedade gritantes. Por exemplo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e aí eu me refiro principalmente aos Estados Unidos da América do Norte, que se tornou uma referência em termos de segurança, em termos de realidade ao envolver-se e a preocupação com a liberdade das pessoas, a geração imediata, ou que viveu após a Segunda Guerra Mundial, ela vem dando um excessivo valor à liberdade, consciente do preço que se é ou que se paga para ter liberdade. No Congresso norte-americano existe uma frase ao pé de uma estátua de um ex-presidente que diz assim: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então eles já tinham essa preocupação em mente, mas a Segunda Guerra Mundial deixou isso muito mais claro. Por muito pouco, se pode perder toda a liberdade. E o preço de mantê-la é muito caro. E essa geração, então, a geração pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ela fica muito preocupada com essa questão, preservar a liberdade. Eu acho que por fruto dessa preocupação excessiva com a liberdade, traz-se uma nova geração, que nós passamos a chamar dos anos 60, mais ou menos, de hippies. E eles agora, então, valorizam ou hipervalorizam a liberdade e quase chegam à anarquia. A frase básica era: é proibido proibir. Liberdade absoluta, total, irrestrita. E dentro dessa condição, viveu-se aquela geração. Pós os hippies, agora anos 90, anos 2000, a gente tem a geração que vem desses pais que consideravam a liberdade absoluta, a necessidade dela. E eles agora, então, até há livros a respeito dessa geração. Geração X ou geração Y. Eles têm na bagagem a lembrança de situações muito marcantes para a nossa comunidade internacional.
a necessidade de se ter um governo preocupado com todas as nações do ponto de vista de manutenção de equilíbrio. E essa geração agora consegue a sua definição, a sua diferença, baseado principalmente na questão tecnológica. E o que acontece nessa geração, nos tempos em que vivemos, sobre tecnologia, é qualquer coisa de indescritível. Hoje as crianças nascem praticamente dominando iPod, iPad, Orkut, Facebook, internet, computadores. Olha que curioso. Em 1957, o Júlio acho que vai gostar dessa. Em 1957, uma revista científica disse o seguinte, que por volta dos anos 2000, um computador, se construiria um computador, e ele pesaria menos de 1 tonelada, e caberia em apenas um cômodo. 1957. Que tal essa afirmação? Hoje, nós temos computadores no celular. Quem é que podia imaginar um negócio desse em tão curto espaço de tempo? E hoje a gente pede para as crianças ensinarem a gente a usar o celular. Você compra um aparelho novo, você não tem a menor noção como usar. Então você pede para uma criança, que nunca viu esse aparelho também, e ela mostra para você como é que você pode fazer todos os movimentos ali. Mas a tecnologia não parou aí, ela vai além. Agora eles estão abrindo mão dos controles. Você é o controle diante de um jogo de computação? Você não precisa mais de controle, você mesmo fisicamente se coloca diante de uma tela e você se movimentando faz o jogo acontecer. Geração Y, geração X. Como descrever essa geração? Nós não temos precedentes. Nada do que imaginávamos que fosse alguma coisa avançada, nem de perto chegou ao resultado que a gente está tendo. E muitas coisas estão por vir. Geração que tem consigo uma quantidade de mensagens e informações inimagináveis. Você não tem como falar com uma pessoa presumindo que ela ignore o que você vai dizer, não tem como. Todo mundo sabe praticamente de todas as coisas, ou pelo menos tem o acesso na hora que quiser. Tem dúvida? Acesse o Google. Ou Ask. Qualquer um que você queira, mas você tem recursos como jamais tivemos. No meu tempo de criança, vocês não imaginam como era interessante visitar uma família que tinha uma enciclopédia Barça. De repente eu desaparecia onde eu estava, lendo um livro da Barça. Era fantástico ver tantas informações num pequeno livro. Você conhece alguma casa que tem ainda uma enciclopédia Barça? São raríssimas. Você tem ainda? Perfeito. Mas é muito raro. Por quê? Porque não há necessidade mais. E os aparelhos usados pelas gerações? Segunda Guerra Mundial, o aparelho da moda, um rádio. Simples assim, um rádio. Nos anos 60 acontece uma tremenda revolução. 60, televisão. 70, TV a cores. Uau! Copa do Mundo de 70. Vimos os nossos canarinhos em verde e amarelo. Tinha cores definidas. E o aparelho de hoje? PCs, personal computer, computador pessoal, cada um tem o seu. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu fiz um investimento muito alto e comprei um laptop. Uau! Exibido, hein? Um laptop. Isso aí exibindo meu laptop. Mas não pense que é uma coisa tão complicada, não. Aqui em Brasília foi uma grande experiência para mim tecnológica. Em 1992, tive o privilégio de participar da montagem de uma empresa. E nós, então, informatizamos tudo. O primeiro computador que nós compramos foi um tremendo 286. Quem conhece sabe o que era.
e pela experiência que foi tão boa, vamos colocar uma rede de computadores para funcionar para todo mundo. Mas não vamos comprar mais 286, isso já está perdido. Vamos comprar um 386. E do 386 nós precisamos de um servidor mais forte, então vamos comprar um 486. Tinha gente que vinha de fora para conhecer o 486 no nosso escritório. Isso em 92. Claro, tem jovens aqui que nasceram depois disso. O tempo voou para nós em termos de tecnologia. Falar com essa geração, portanto, sobre ser é extremamente complicado, porque ela só considera o estar. O estar porque é tudo mutante, tudo mutável, tudo muito rápido, muda o tempo todo. Mas você não deixou de ser, apesar de você estar. E o nosso ser, circunstancialmente, é importante que se avalie para que a gente tenha uma noção exata do que somos, de onde estamos e para onde vamos. Essa semana foi muito gostoso construir o pensar com os jovens que aqui estiveram. Porque a ideia básica é: Deus quer colocar em mim a informação primordial. Eu sou filho dele. Eu não acredito que ele é o meu pai. Eu tenho dúvidas. Na hora que a coisa aperta, eu digo para ele: eu não trataria o meu filho assim. Eu falo para o meu pai: eu não trataria o meu filho assim. No mínimo eu sou adotado pelo Senhor. Mas ele diz: não, você é meu filho. Você é meu filho, eu vou buscar você para a gente viver eternamente. Tá bom, mas faz um valezinho adiantado de alguma coisa, porque a coisa está brava. É a minha maneira de lidar com ele, ele sabe o verme que eu sou. Ele sabe o meu raciocínio limitado que tenho. Ele sabe da minha deficiência mental e tem paciência para comigo. Então, por isso que eu disse que essa semana para mim foi um grande presente. Lidar com essa questão de escolhas é muito difícil. Mas nós precisamos fazer valer a nossa presença nessa geração. Porque são pessoas que constroem a história. São pessoas que fazem a diferença. E nós precisamos ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo para nos distinguirmos das demais e mostrarmos que vale a pena acreditar no Deus que diz ser o nosso Pai. Sobre essa questão de marcar gerações, eu acho que talvez o primeiro que não daria para deixar de citar era Moisés. Moisés tem uma história muito especial. Moisés, ele se impressiona muito com Deus e ele pede algo assim muito diferente. Êxodo, capítulo 33, verso 18. Êxodo, capítulo 33, verso 18. Então ele disse: Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Os jovens querem ver para crer. Moisés não era nenhum adolescente, aquele está com 80 e alguns anos de vida já. Mas ele chegou para Deus e pediu exatamente isso: Senhor, mostra-me a tua glória. Nós precisamos de evidências para acreditar. E Moisés pediu evidências para Deus. No verso 19, vem a resposta de Deus: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O fato é, Deus mostrou a sua
bondade. Senhor, eu quero conhecer a tua glória. Revela o teu caráter para mim. Eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Toda a minha bondade. Quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? O caráter de Deus é um caráter de misericórdia. É um caráter de bondade. É um caráter de generosidade, de misericórdia. Moisés, ouvindo e vendo o caráter de Deus, demorando-se na presença de Deus, ele fica impregnado. O caráter de Deus cola em Moisés. E Moisés, capítulo 34, verso 29. Moisés se modifica, se transforma. Capítulo 34 de Êxodo, verso 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Eu estou rindo, sabe por quê? Porque as coisas acontecem conosco sem que a gente perceba. Submeta-se a Deus. Ouse tirar um tempo seu para falar com Deus, para ter uma comunhão especial com Deus, e peça o que você quer ver. Você vai ver. Mas o principal não é o que você vai ver. O principal é o que vai acontecer com você, e as pessoas verão o que aconteceu com você. Lembra quando nós cantamos? Aliás, o meu maestro disse que eu canto muito bem. Então, com sua permissão, maestro, eu preciso lembrá-los da musiquinha. Vou fazer propaganda do meu canto de novo. Nós fizemos essa semana aqui e falamos para vocês. Tem uma musiquinha antiga que dizia: quanto mais andarmos juntos, andarmos juntos, andarmos juntos. Lembram? Quanto mais andarmos juntos, amigos seremos. Com Deus acontece a mesma coisa. Moisés demorou-se com Deus. E ele ficou impregnado de Deus. Você está impregnado de quê? Se você não consegue enxergar como Moisés não se enxergava, é o normal, pergunta para as pessoas: escuta, o que você vê em mim? O que eu tenho passado para você sobre ser e estar? Como é que tem sido o meu testemunho como indivíduo que convive com você o tempo todo? Pergunta. Tente fazer uma análise disso. Um outro indivíduo que marcou a sua geração foi Daniel, que citamos ontem. Daniel é um abusado. Daniel resolveu, diante de uma corte como a que ele estava, que era de Babilônia, a mais importante do planeta naquela circunstância, ele, como escravo submisso a Nabucodonosor, ele resolveu ser diferente. Geralmente os jovens querem ser iguais, né? Eles se identificam com grupos. Lembra do skinheads? É um grupo. Rapa toda a cabeça, fica tudo igual. Todo mundo idêntico. E os jovens têm uma tendência a uniformizar-se. Colocar de forma que ficam todo mundo parecido. Daniel disse: não, eu não sou comum. Eu sou alguém especial. E eu quero manter-me diferente. Porque, a menos que eles façam o que eu faço, eu vou continuar fazendo o que Deus disse para eu fazer. E Daniel colocou no seu coração, de maneira muito objetiva, fazer a diferença.
Daniel, a gente pode ver o capítulo 1, verso 15, fala um detalhe sobre essa decisão dele, por exemplo, de alimentar-se de maneira diferente. E põe diferença nisso, hein? Daniel, capítulo 1. Na minha Bíblia tem um livro de Daniel em algum lugar, eu só não encontrei ainda. Daniel, capítulo 1, olha que chique. Verso 15. Submetendo-se às coisas de Deus, às vezes a gente parece que a gente pode parecer assim, fica esquisito, né? Nós presumimos que as pessoas vão ver uma diferença muito grande em nós, e isso vai nos destacar no meio do povo. E é na verdade. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel 6, verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Sabe, distinguir-se dos demais é algo muito especial. Ontem, infelizmente, nós tivemos uma notícia de um universitário nos Estados Unidos que se distinguiu dos demais do ponto de vista negativo. Armou-se, parece que ele entrou num cinema e lá deu tiro num monte de gente. Hoje está todo mundo querendo saber todos os detalhes da vida desse rapaz para tentar entender a estupidez que ele praticou ontem. Hoje ninguém tem dúvida quem ele seja e querem os mínimos detalhes de quem ele seja. Não foi isso que se deu com Daniel. Daniel se distinguiu pelas qualidades, pelo benefício que ele trazia ao reino, ao império babilônico. Ele tinha um espírito melhor. Ele tinha umas condições físicas que fazia com que ele fosse melhor do que os outros. Eu acho que nunca se investiu tanto em aspecto físico como na nossa era. Cirurgias de vários tipos, alimentos os mais variados, com o objetivo de melhorar a aparência. Meus irmãos, leia a Bíblia. Leia o Espírito de Profecia. Conselho sobre regime alimentar, por exemplo, é fantástico. Os remédios de Deus são essenciais para que você possa se distinguir dessa geração que vive de farmácia. Lá no interior de São Paulo eu conheço uma cidade que tem mais farmácia do que boteco. Boteco, que vende pinga, esses botequinhos que abrem a porta aí e fecha semana que vem. Não sei se vocês têm consciência, mas a quantidade de botecos que tem nas cidades é o maior número de ponto comercial que se encontra. Pinga tem, às vezes, 2, 3 num único quarteirão. Mas aquela cidade de onde eu estou me referindo tem mais farmácia do que boteco. Porque as pessoas encontraram nos remédios químicos a resposta para o seu bem-estar, para a sua aparência adequada. Está aqui. Se você se alimentar como Deus te aconselha a fazer, se você usar a luz solar como é necessário que se use, se você respirar ar puro, se você beber água, se você fizer exercício, se você dormir da maneira como é necessário, se você mantiver pensamentos positivos e pensamentos de qualidade para com as demais pessoas, se você tiver uma relação íntima e de absoluta confiança em Deus, você vai ficar diferente. Você vai se impregnar de Deus e de saúde. E vai fazer diferença na sua geração. Acredite, isso é verdade. Uma outra citação que eu poderia trazer sobre alguém que mudou totalmente a sua geração e foi literalmente um luzeiro, foi Jesus. Vocês acham que Jesus, o procedimento dele, a atitude dele era comum? Nem um pouco.
Nem um pouco. Ele era totalmente diferente. Jesus era diferente. Jesus não estava preocupado em ser bem tratado pelos demais. Jesus não estava preocupado em ter uma posição de destaque entre os amigos e a sociedade. Jesus não estava preocupado, como o Mané aqui falou agora mesmo, de andar com um laptop para dizer que tecnologicamente eu estou avançado. É melhor eu nem falar para vocês as características do laptop que eu comprei, porque vocês iam rir muito. Para ver a bobeirinha, era quase um palm top. Hoje, era mais potente do que o laptop da época que eu tinha. E eu achava que era o máximo. Mas Jesus não tinha essa preocupação. Jesus queria marcar a vida das pessoas com a mensagem do Pai. Ele se anulava inteiramente. Ele estava preocupado exclusivamente em reproduzir a mensagem do Pai. E Jesus submetia-se ao Pai? Ou não? Jesus é o maior exemplo de submissão. Vocês acham que Jesus precisaria orar? Pensa nisso. Tem um livro alemão chamado Deus Estava em Cristo. É um livro complexo, bastante complexo, porque ele foi escrito numa época em que, para ser um bom teólogo, tinha que falar coisas que as pessoas não entendiam. Quanto menos as pessoas entendessem do que o teólogo estava dizendo, mais profundo era o pensamento daquele expoente. O oposto de Jesus, né? Ele falava com criancinhas e elas entendiam. Deus estava em Cristo. Por quê? Porque Deus, Cristo, é Deus. E Jesus se fez tão homem que há pessoas que duvidam da divindade de Jesus. Jesus se fez tão humano, tão parecido conosco, que há quem tenha dificuldade de aceitar que Jesus é Deus. Quando nós nos submetemos a Deus e fazemos as coisas para Deus, a reação das pessoas que veem e que ouvem, quer seja um cantor ou um orador, eles nos dirão, uau, como o Wilson fala bem. Não. Quando o orador se submete a Deus, eles dirão, ó, quão grande é o Deus que esse orador está expondo. Mas a tendência humana é revelar a si, não ao Deus que nós queremos revelar. Eu tenho me exposto muito pouco a Deus. Eu tenho falado muito pouco com Deus. Então, consequentemente, você está vendo mais o Wilson do que Deus. E eu lamento por você. Porque a minha missão aqui era apresentar Deus e não Wilson. Eu teria que falar dos detalhes de Deus e não do Wilson. Porque essa é a vontade do Pai. Que Ele seja visto em nós. Jovens, nós estamos vivendo o fim do tempo do fim, presumimos por aquilo que está escrito na Bíblia. E essa geração, eu espero que seja a geração que termine com a pregação do Evangelho nesse mundo. Jovens, você é desafiado hoje a ser a luz nesse mundo. Ou será que eu estou exagerando? Afinal de contas, quem é a luz? Vamos ver a Bíblia? João 8, verso 12. João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Palavras de Jesus. João 8, verso 12, leio na minha versão. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Me ajudem lendo agora Mateus, capítulo 5, verso 14. Mateus, capítulo 5, verso 14. Também palavras de Jesus. Mateus, capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. E agora? Simples. A gente tem exemplos que podem mostrar isso de maneira muito clara. O sol e a lua. O sol tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Uma lua cheia, por exemplo, lá na chácara, é dia. Jesus é a luz. Mas ele disse que nós somos a luz do mundo. O que Jesus está dizendo? Que você tem que refletir a luz dele. Quem é a luz? Jesus. Mas nós devemos brilhar com a luz de Jesus para iluminar as pessoas que estão em trevas. Nós temos a responsabilidade de brilhar. Nós temos um papel fundamental. Nós, porque isso não cabe só ao jovem em formação. Cabe a todos nós que já conhecemos a luz. A luz que ilumina. A luz que conduz. A luz que salva. O papel do jovem, portanto, é fundamental. Ele literalmente, ele é um laboratório vivo. A Miriam, estando lá no trabalho dela, ela não representa mais a pessoa dela. Ela não tem o direito de ser mais ela. Ela tem a obrigação de ser quem? Jesus. Então, quando alguém maltratar a pessoa dela, ela tem que entender que quem está sendo maltratado é quem? Jesus. Se alguém elogiar a pessoa dela, está elogiando quem? Jesus. Ela tem que dizer para si o tempo todo, não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E agora então as coisas que ela fizer no trabalho dela, ela tem a responsabilidade de fazer o que faria Jesus. Isso é ser luz. Isso é reluzir. Isso é fazer a diferença. E é para isso que Deus nos chama e nos convoca como soldados dele. Fazer parte da última geração, de fato, que eu espero que sejamos nós, é algo muito privilegioso. Mas é preciso algumas coisas muito importantes na vida de cada um de nós. Romanos 13, verso 12, traz uma dessas coisas. Romanos 13, verso 12. É pesado esse verso. A verdade que ele traz é contundente e cobra pesado da gente. Romanos 13, verso 12. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. É uma escolha. Eu quero ser revestido por Jesus. Eu quero viver uma vida plena de reflexo das coisas de Deus. As armas da luz, ou como poderíamos chamar da geração luz, seria simplesmente a Bíblia, palavras de Deus.
A Bíblia é essencial. Sem a Bíblia você não tem como conhecer Deus. Ellen White tem umas palavras assim complicadas. Olha só, ela diz assim: se o nosso povo lesse a Bíblia, eu não precisaria ter escrito uma única palavra. Ela escreveu mais de 100.000 palavras. $100.000? Não é pouco, não. Vou repetir. Se o nosso povo lesse a Bíblia, eu não teria necessidade de ter escrito uma única palavra. E a oração? Como fazia Jesus? Será que é importante? Jesus disse para orar quantas vezes? Sem cessar. E agora? Você vai fazer o que da vida? Orar. Mas você não tem que trabalhar? Orando. Você não tem que namorar? Orando. Você não tem que comer? Orando. Você não tem que tomar banho? Orando. Eu me surpreendo muito hoje em dia, quando alguém entra no meu carro e a gente vai fazer uma viagem, alguma coisa, vamos orar? Ai, desculpa, mas eu não entendi. Por que tem que orar agora? Você já não estava orando, não? Isso aqui é só um ato a mais. É andar o caminho. Não é um evento especial. Quem foi que organizou a viagem? Quem foi que programou essa viagem? Você sozinho? Então não vai na viagem. Para ela, ó. Não. Nós orávamos desde o comecinho lá, quando pensamos na possibilidade de fazer essa viagem. Então a gente tem que tirar o formalismo da oração, para com o formalismo. É Ele comigo, eu com Ele, o tempo todo o tempo. Orar sem cessar. Então, Bíblia Sagrada, fonte de Deus. Se você puder ler no grego e no hebraico, seria o ideal. Não podendo, leia quantas línguas você conseguir. Estude quantas versões você puder ter. Compare. Leia criticamente. Oração. Respirar da alma. Você consegue ficar algum tempo sem respirar? Da mesma forma você pode ficar sem orar. Ok? Você deve orar tanto quanto respirar. Não tem outra forma. É simples assim. E testemunhar. A gente precisa testemunhar? Tem uma frase complicada para os oradores. Para a gente que fala muito, né, Arthur? Fala mais alto, porque os teus gestos me impedem de te ouvir. Pegou? O que eu falo não tem nenhum significado se o resto não for junto. A gente não testemunha quando abre a boca para falar do testemunho. A gente testemunha quando pega um troco errado na padaria a nosso favor e devolve. A gente testemunha quando a gente está no trânsito, leva uma fechada e não dá o troco. A gente testemunha quando entra, moças. A gente testemunha quando entra uma moça muito bem vestida na nossa frente e a gente não fica medindo ela centímetro por centímetro com os olhos. Rapazes, a gente testemunha quando passa por nós uma moça extremamente sexy e sensual, mas a gente não avaliamos ela por esses detalhes. Minha sobrinha é uma garota volumosa, vamos dizer assim, muito bonita. E lá ela mora nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos os homens valorizam excessivamente os seios. Então ela tem uma camiseta que tem umas palavras escritas bem aqui assim. E tem uma seta dizendo assim: os meus olhos estão aqui em cima. Eu achei o máximo aquela camiseta. As pessoas precisam ouvir e ver o seu testemunho no dia a dia, nas pequenas coisas.
Sabe aquele último produto que tem na prateleira, senhora, do supermercado, e você queria muito ele, a sua mão chega junto com a outra mão? Como é que você vai reagir? Ou quando alguém passa na frente da tua fila no supermercado, fala mais alto, que o seu testemunho está me deixando surdo. Bíblia, oração e testemunhar. Obrigações de quem faz escolha para seguir a Jesus. Por favor, Mateus 5, verso 16. Vamos dar ênfase nisso aqui. Olha que coisa mais linda essa mensagem. Mateus capítulo 5, versos 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Vosso Pai que está no céu. Vou repetir esse verso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso é testemunho. Marcos 1, verso 35. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35. Estamos terminando, tá? Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Tal qual Jesus, precisamos orar. Tanto Moisés, que também se levantava de madrugada, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, de maneira formal, mas ele com certeza orava muito mais vezes que essa. Nós precisamos fazer isso. Precisamos estar ligados em oração. Agora eu queria ler 3 passagens específicas e eu gostaria de nem comentar nada, sabe? Porque às vezes eu falo mais do que devia. Então eu gostaria que você tirasse a sua própria conclusão da passagem que a gente vai ler. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. É promessa isso aqui. E todos nós, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Não é lindo? Somos transformados de glória em glória. 1 Pedro 2, verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha que coisa mais linda. Geração Luz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Não é lindo? Isaías, capítulo 60. É a nossa última passagem. Geração Luz. 60, verso 1. Ouça que coisa linda, jovens, que Deus está falando para você. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor
vai nascendo sobre ti. Sabe quando nós seremos glorificados? Quando Jesus chegar. Não olhe para você. Não olhe para você. Exponha-se a Jesus. Não se preocupe como você está. Aliás, nem se preocupe com quem você acha que é. Entregue-se a Deus e deixe que Ele resplandeça através de você. É minha oração para cada um de vocês, jovens queridos, que me deram o privilégio de compartilhar dessas mensagens. Amém. Oremos para nos despedir. Senhor Deus, louvado sejas, Pai, porque o Senhor nos revela o tremendo amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Pai, porque nós temos a verdade nos dizendo que somos teus filhos. Apesar de como nos vemos, apesar das dificuldades de imaginarmos sermos alguma coisa especial para o Senhor, nós queremos que o Senhor fala a verdade e, consequentemente, nós precisamos e temos crido que somos teus filhos. Senhor, ao conviver com pessoas que não creem nisso, que nós possamos bem representá-lo, que nós possamos reluzir, que nós possamos mostrar a luz que refletimos de Jesus Cristo. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, a tua igreja nesse local. Que de fato aqui seja um luzeiro constante e que o testemunho de cada pessoa aqui presente, em qualquer coisa que faça, seja de que nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida seja uma enorme bandeira do adventismo em que cremos. Senhor, domina-nos, lidera-nos, conduz-nos, Pai, em tudo o que fizermos. Que a nossa vida seja um testemunho constante para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.